Bom dia, obrigado por estar conosco nesta jornada sobre saúde. Você sabia que a saúde dos dentes, gengivas, estrutura óssea, cavidade bucal influenciam diretamente na nossa saúde em geral? Sim, influencia muito. Se você acordou agora, dá um tempo para escovar os dentes e acompanhar esta conversa com o cirurgião dentista Valdor Araújo Neto, que é especialista em odontologia. Voltamos já com o nosso convidado. Dizem que a saúde começa pela boca. Isso vale tanto para os cuidados com a alimentação, quanto para a atenção à saúde bucal. A manutenção de nossa saúde bucal pode prevenir doenças como diabetes, influencia na qualidade do sono e nos protege de outros males. A boca é uma das principais portas de entrada para bactérias e micro-organismos no nosso corpo. E até a anatomia da cavidade bucal precisa de cuidados. Para entender melhor sobre saúde bucal e cirurgia ortognática, vamos conversar com o cirurgião dentista Valdor Araújo Neto. Ele tem doutorado em odontologia, é coordenador da unidade de cirurgia buco-maxilofacial do Grupo Santa, que reúne os hospitais Santa Lúcia, Sul e Norte, Taguatinga, Gama, é professor universitário de graduação e pós-graduação em odontologia e também coordenador de cursos de especialização. Doutor Valdor, obrigado por estar aqui participando do nosso programa, desprendendo aí um pouco do seu tempo para a gente conversar sobre esse assunto. Eu que agradeço o convite, doutor. Muito obrigado por essa oportunidade. Valdor, me diz uma coisa, iniciando a nossa conversa, nos fale aqui da importância da odontologia para a saúde geral das pessoas. Qual a importância que tem de ir ao dentista, fazer a limpeza, qual a periodicidade, né? Que é fundamental, né? Com certeza. As pessoas pensam que a saúde bucal ela é só para a gente ter um sorriso bonito, um sorriso que está mais branquinho, mais estético, né? Mas, na verdade, ela influencia diretamente na saúde sistêmica da pessoa. A gente sabe que, dependendo da doença gengival ou periodontal que essa paciente tenha, ela tem risco de um parto prematuro, no caso de uma grávida. Pacientes que têm diabetes, que têm alguma doença instalada na boca, têm dificuldade de controle dessa glicemia. Pacientes que às vezes não têm um cuidado bucal ideal, acaba tendo algumas infecções odontogênicas. E essas infecções podem levar a diversas internações, inclusive com internações mais graves, que podem ir até para UTI, cirurgias de urgência e, em alguns casos, levando até o óbito do paciente. Às vezes o paciente tem uma infecção, quando vai ver o foco é dentário. Exatamente. Né? Na realidade, a gente pode dizer que a saúde começa pela boca? Com certeza, com certeza. Fica aí a dica, né? É, com certeza. Bem, a vida moderna acabou trazendo um fast food e muito açúcar, né? Como os dentistas enfrentam esse desafio e qual a prevenção para as crianças chegarem à vida adulta com dentes saudáveis e fortes, sem essa ingestão exagerada de açúcar? Como controlar essa dieta, principalmente das crianças? É muito Porque a educação começa aí, né? Começa na infância. Com certeza. Os hábitos alimentares saudáveis. E é muito difícil isso, porque a vida de todo mundo está muito corrida hoje em dia, né? Então acaba que os pais, às vezes, não conseguem dar tanta atenção à criança e até os adultos mesmo hoje tendem a ir para uma alimentação mais rápida, né? Nessa correria do dia a dia. E o famoso fast food, né? O famoso fast food. Essas alimentações são ricas em açúcar e isso atrapalha demais, principalmente nas crianças que estão em desenvolvimento dentário. Né, e muitas das vezes, principalmente dependendo da idade dessa criança, a higiene é dificultada, então a gente encontra muito no consultório crianças novas que já estão perdendo os dentes, seja os dentes de leite, né, ou seja os dentes permanentes, exatamente por causa dessa dificuldade de higienização e dos cuidados alimentares. Então acaba que, pela essa correria do dia a dia, esse é um desafio muito grande que o cirurgião dentista enfrenta, mas cabe a nós, cirurgião dentista, orientar as famílias e auxiliar no que é possível nesses cuidados de higiene desses pacientes. Interessante é que os alimentos multiprocessados, industrializados, são ricos em açúcar, se tornaram mais baratos, enquanto que a alimentação natural encareceu. E aí a gente começa a ter os problemas da obesidade, os problemas da saúde bucal, mais frequentes na população mais pobre, e passou a ter acesso à alimentação multiprocessada, industrializada, em detrimento aí da alimentação natural, não é isso? Exatamente. E isso vem de até outros exemplos que a gente tem em outros países do mundo, como por exemplo os Estados Unidos, né? A grande parte da população principalmente se alimenta desses fast foods, de alimentos industrializados, né? E a gente já acompanha tanto a saúde
bucal desses pacientes, quanto saúde sistêmica, que é precária. Então, o Brasil também vem caminhando nesse sentido, né? Copiando aí os hábitos alimentares dos Estados Unidos, né? Dos americanos. Exatamente. Né? Perfeito. Quais os principais fatores externos que contribuem para uma dentição saudável? Olha, primeiro, alimentação. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa alimentação. Segundo, os cuidados com a higiene, né? Então, assim, é aquilo que a gente escuta desde que é pequeno, que a gente escuta no colégio. A gente precisa escovar os dentes, precisa passar o fio dental, precisa usar os enxaguantes bucais para que a gente auxilie nessa higiene. E, é claro, a gente tem outros hábitos que são muito comuns e que também atrapalham muito, são os hábitos, por exemplo, do fumo ou de algumas outras coisas, do cigarro, né? Que atrapalha demais toda essa saúde bucal e a manutenção dessa saúde, que a gente já comentou, que interfere diretamente na saúde sistêmica dos pacientes. Mas, Aldo, vamos falar aqui sobre uma coisa simples, banal, mas que as pessoas talvez não tenham uma noção da importância da escovação. Como é que ela se dá, se deve ser feita sempre que se alimenta, se tem intervalo entre alimentação e escovação. Como é que é isso? Porque a gente não tem a noção exata de como é que se faz a escovação e tudo começa por ela, né? Com certeza, é uma dúvida muito comum. Tem pacientes que a gente vê que escovam demais, outros que escovam de menos e sempre tem uma dúvida do quanto deve fazer. O ideal, a gente tem 3 principais refeições no dia. A gente tem café da manhã, almoço e janta. O ideal é que essas escovações sejam exatamente após essas refeições, principalmente de manhã e à noite, porque às vezes na hora do almoço a gente até vê, a gente encontra muito nesses prédios corporativos, né? Na hora do almoço o pessoal vai com a escovinha de dente no banheiro e higieniza os dentes. Então o ideal são nesses 3 períodos, após o café da manhã, após o almoço e no jantar. E não pode esquecer do fio dental, que também são passados, a gente precisa passar nesses períodos, né? É importante a gente lembrar que às vezes o paciente vem e coloca de excesso a pasta de dente sobre aquela escova. A pasta de dente é um auxílio na escovação, mas é a escova que faz a higiene dos dentes. Então, assim, a pasta de dente não precisa ser em excesso, eu preciso fazer uma escovação bem feita. Isso é importante, até por questão da economia, né? Com certeza. Porque escova de creme dental tá caro. Tá caro, tá caro. Perfeito. E a intensidade? Às vezes o pessoal escova com muita força, pode até machucar a gengiva. Com certeza. E aí, como é que é isso? Nesses cuidados de escovação, a gente tem que observar bastante a nossa força. A gente sabe que quando a gente coloca uma força em excesso, eu tenho uma retração gengival e acabo fazendo um desgastezinho que junta com alguns outros fatores no dente para estimular esse desgaste sobre a superfície dentária. Então não precisa estar passando a escova com força, não precisa sangrar, pelo contrário. Tem que ser uma coisa suave, né? Exatamente, a escovação tem que ser suave. As cerdas, a gente acha que a cerda da escova mais durinha é melhor, né? A cerda da escova tem que ser mais macia, exatamente para não trazer lesão às estruturas ao redor. E a duração da escova? Por quanto tempo eu uso uma escova de dente? Uma escova, um paciente que faz as 3 higienes no dia, ele praticamente de mês em mês tem que trocar essa escova. E ele vai observando as cerdas dessa escova. De acordo que as cerdas vão ficando mais amassadinhas, vai começar a ficar aberta. É mais importante uma escova macia e trocar ela mais frequentemente, de acordo que as sardinhas vão ficando abertas, do que uma escova muito dura, que pode ser que ela dure até mais, mas vai causar dano a esse paciente. Tá. Você falou do fio dental, mas tem aquelas escovinhas que a gente coloca lá. O que é mais importante? O fio dental, aquela escovinha tal, que você vai entre os dentes, tirando os restos de alimentos? Como é que até a caia que fica na caia que fica? O mais importante é o fio dental, porque aquela escovinha, na verdade, é para os pacientes que têm um espaço maior entre os dentes, que acaba que o fio dental ele não consegue encostar na face dos dentes, ele corre livre entre esses dentes. Quando a gente tem um espaço maior, eu uso a escovinha interdental, que ela consegue limpar as faces dos dentes ao redor. Ou quando o paciente tem aquele tipo de prótese que tem um espaçozinho embaixo dela, é nessa escovinha que ele consegue fazer a higiene dessa prótese dentária. Você é especialista em cirurgia ortognática. Explica para quem está nos assistindo como é essa área da odontologia. Mas primeiro, diz o que é isso, cirurgia ortognática. Porque é um nome, né, não é usual, né? É um nome diferente. Então, a cirurgia ortognática é uma cirurgia realizada pelo cirurgião bucomaxilofacial. É uma área que eu sou extremamente apaixonado na odontologia. É uma área que a gente consegue realmente transformar a vida dos nossos pacientes, entregar uma alteração funcional e estética facial dele. Então, são aquelas cirurgias daqueles pacientes que têm, por exemplo, o queixo muito para frente, o queixo muito para trás, ou que tem uma face desviada para um dos lados, ou os pacientes até que têm a apneia do sono, que é muito grave, que traz vários problemas sistêmicos também. Então, são as cirurgias da face. Quais são as principais deformidades faciais? Isso aí o que você acabou de falar, isso é um exemplo disso, né? Exatamente.
O queixo comprido. Tem aquele queixo bem para frente, que a gente chama paciente classe 3, né? Que tem um Isso. queixo bem para frente. O classe 2 tem um queixo mais para trás. Aquele paciente que tem um desvio, que às vezes até quando criança sofreu uma queda, por exemplo, e ao longo do crescimento dele foi desenvolvendo um desvio facial, que tem a face desalinhada. Ou o paciente tem algum tipo de síndrome que precisa também, que às vezes tem a face longa, uma face mais encurtada. Então, tudo isso é possível corrigir com a cirurgia ortognática. É uma cirurgia que é funcional e também estética, e que a gente consegue trazer grande transformação para esse paciente. Melhor estética do rosto. Com certeza. Perfeito. Como essas condições podem afetar a qualidade de vida dos pacientes em termos físicos, emocionais, né, e sociais? Até porque a imagem hoje é muito cobrada, né? Com certeza. Hoje a gente vê que a estética facial ela é muito importante, né? A gente vê o crescimento desses procedimentos estéticos na face. E acaba que também grande parte desses pacientes desenvolveram, às vezes, até algumas alterações psicológicas ao longo da vida, por bullying, por diversas coisas ao longo da vida dele, por essas alterações faciais. Então a gente consegue, com essa cirurgia, fazer essa correção. Uma coisa que me deixa muito abalado, e isso vem acontecendo cada vez mais frequente, nos pacientes que têm apneia do sono. Muitos pacientes chegam relatando, falam, doutor, tem 3 meses, 4 meses, 6 meses que a minha esposa não dorme comigo, por exemplo, porque eu ronco demais, eu acordo assustado a noite inteira, e eles em busca dessa melhora, até para preservação do casamento. E complica a qualidade de vida, né? Com certeza. Nós estamos chegando ao nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fica aí, não sai. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Meu Doutor. Bem, mais uma vez, obrigado por estar aqui com o nosso programa, doutor Valdor. Mas antes de partirmos de outras questões, eu gostaria que você falasse rapidamente sobre uma coisa que é basicamente domínio público, que é a questão do bruxismo, né? O que é bruxismo? Como é que isso incomoda? O bruxismo, muitas pessoas têm esse bruxismo, incomoda bastante, tem um desgaste dentário generalizado, porque normalmente ele acorda já com essa musculatura toda cansada, né? Cansada, né? Desse ranger dos dentes. E grande parte das vezes o companheiro dessa pessoa também relata que escutou a noite inteira esse ranger dos dentes, e isso sobrecarrega demais a articulação da mandíbula do paciente. Cansa, né? Cansa a articulação. Isso vai trazendo um outro problema, que é a disfunção temporomandibular. A famosa disfunção de ATM. Né? Exatamente, que é conhecida a sigla lá DTM, né? DTM. Essa disfunção é multifatorial, um dos fatores também é o bruxismo, e grande parte dos pacientes que têm a disfunção da articulação temporomandibular e o bruxismo são fatores emocionais, que é a grande dificuldade hoje em dia, né? Que é pela correria da vida, a vida já mais difícil, né? Trazendo esse apertamento, esse bruxismo e disfunção da articulação temporomandibular. Então, grande parte das vezes, quando você começa a conversar com esse paciente, ele está passando por algum problema pessoal. Está passando um problema em casa, um problema no trabalho, alguma coisa que está acontecendo. Um fator de estresse, de ansiedade, de Exatamente. Ali, né? E como reflexo a esse estresse do organismo, ele acaba travando a mordida, ele acaba rangendo os dentes. Contrações. Perfeito. Mas a gente falou sobre deformidades faciais no bloco anterior. Quais são os avanços tecnológicos para a correção dessas alterações? Olha, hoje a gente consegue simular essa cirurgia 100% no computador. Então, todo paciente que vai ser submetido à cirurgia ortognática, a gente faz um planejamento digital, a gente faz uma tomografia de face, um escaneamento 3D da face. Consegue projetar. Consegue projetar, um escaneamento dos dentes, e eu consigo operar ele primeiro no computador. Então, no computador eu consigo fazer a cirurgia dele, milimetricamente falando. Então, eu falo, a sua maxila, sua parte de cima da maxila vai avançar 3 milímetros, a sua mandíbula vai girar para o lado esquerdo 2 milímetros. Então eu consigo falar milimetricamente o que vai ser feito, e além disso eu consigo mostrar para ele o resultado final da cirurgia. Então, além de ter uma simulação do resultado final, além do planejamento ser uma nova ferramenta que a gente tem, né? Um recurso que traz previsibilidade a esse planejamento, eu tenho também, a gente usa na cirurgia um motor, que é um motor piezoelétrico. Esse motor ele é capaz de fazer o corte no osso, mas ele não lesiona nervo, não lesiona artéria, não lesiona gengiva, não lesiona musculatura, não lesiona pele. Então, se eu encostar ele na minha pele, ele não faz nada. Se eu encostar ele no osso, ele corta. Então, ele traz muito mais segurança nos cortes ósseos, sem lesão a nenhuma estrutura ao redor. Dessas técnicas, quais são as mais conhecidas? Dessas técnicas todas de movimentação, seria a que a gente mais tem casuística, assim, que é mais comum o aparecimento,
são daqueles pacientes que têm ou a classe 2 ou a classe 3. E a gente lembra que essas alterações faciais trazem alguns problemas também. A gente está conversando muito sobre a estética, mas aquele paciente que ele é classe 2, que tem um queixo mais para trás, esse paciente ele tem uma dificuldade respiratória, então grande parte das vezes ele tem apneia. Aquele paciente que ele é classe 3, ele tem, além de uma disfunção da articulação temporomandibular, como classe 2, e além disso ele tem uma dificuldade de alimentação. Ele não consegue cortar os alimentos na região anterior. Então, essas alterações faciais trazem alterações sistêmicas graves que interferem diretamente na qualidade de vida desse paciente. Das pessoas. E o tempo de recuperação pós-operatório, como é que é? Se é uma cirurgia que dá muita dor, se o paciente sofre, o custo disso e o acesso, principalmente. Como é que as pessoas têm acesso a esse tipo de tratamento? Pronto. Na cirurgia ortognática, essa é uma cirurgia que não é feita em ambiente hospitalar, é sob anestesia geral, então já envolve um custo um pouco mais elevado desses gastos hospitalares. Então, grande parte desses pacientes, eles fazem essa cirurgia pelo plano de saúde. Então, ele adquire um plano de saúde. Então, o plano de saúde cobre? O plano de saúde é obrigado a cobrir 100% da cirurgia desses pacientes. Ele faz o plano de saúde, tem um período de carência, né? Logicamente. Ele opera e o plano de saúde cobre todos esses custos da cirurgia. Para aqueles pacientes que não têm a condição do plano de saúde, também é ofertado no hospital público. Então, aqui em Brasília, seria o hospital de base. No hospital de base. No hospital de base. Ele entraria na lista do hospital de base para realizar essa cirurgia. Perfeito. Da recuperação pós-cirúrgica, a cada dia que passa, essa recuperação está melhor. Quando eu comecei a fazer essa cirurgia lá no início, os pacientes ficavam com a boca com elástico, a boca amarrada. Hoje não acontece nada disso. Hoje o paciente ele não fica mais com a boca amarrada, ele retorna à alimentação normal, normalmente um período muito mais reduzido. Não é uma cirurgia que o paciente relata dor. Então, esse paciente vai tomar de analgésico, por exemplo, pós-operatório, os analgésicos convencionais que a gente toma em casa para dor de cabeça ou para qualquer outra dor que a gente sinta. Então, a recuperação hoje é muito mais acelerada, também com as tecnologias que a gente tem. Hoje a gente faz tratamento com laser, tratamento com ozônio, drenagem linfática, fisioterapia, para trazer a reabilitação desse paciente o mais rápido possível. Essas deformidades faciais afetam a imagem, a questão psicológica do paciente e tal. Como é que vocês atuam nessa questão, no suporte emocional, no tratamento de todo esse contexto, não só no preparo, como no pós, na recuperação? Com certeza. O que mais nos preocupa como cirurgião é exatamente esse preparo psicológico do paciente. Primeiro, que dependendo do que esse paciente passou ao longo da vida dele até chegar no momento da cirurgia ortognática, ele já vem com o psicológico mais abalado. Então, grande parte das vezes, quando a gente percebe isso na nossa consulta, a gente já acompanha, já solicita um acompanhamento psicológico para já ir tratando isso. Alguns pacientes no pós-operatório, a mudança dele é muito grande, que chega até às vezes ter que trocar a identidade, o carteira de motorista, porque não dá para... Muda a aparência. Completamente. Outros, a mudança é mais suave. Principalmente nesses que tem uma mudança muito grande, a gente já tem que preparar esse paciente para mudança. Dependendo da intensidade, né? Exatamente. Da classificação. Às vezes esse paciente vai, ao longo da vida dele, vai desenvolvendo essa alteração. A face vai se desviando, vai tendo uma dificuldade de crescimento em alguma das arcadas. E ele vai desenvolvendo alguns traumas psicológicos ao longo da vida dele. E muitas vezes na consulta ele já chega e já começa a contar. Alguns pacientes chegam e falam: doutor, eu estou esperando minha cirurgia desde os 12 anos de idade. Hoje eu estou com 18, estou com 20 e já começa a chorar porque é a mudança que ele esperou a vida inteira e que ele sofreu a vida inteira por isso. É muito comum chegar, às vezes, uma paciente de 18, 19 anos com a mãe, com o pai e falar: olha, doutor, meu filho, ele no colégio ele sempre ficou mais quietinho, mais escondidinho, ele nunca gostou da face do jeito que ele é. E é um paciente que a gente tem muita preocupação nesses cuidados estéticos, funcionais e importante todo esse suporte, né? Tudo suporte. Então, o mais importante é um suporte de uma equipe multidisciplinar ao redor desse paciente e o apoio do cirurgião nesse tempo inteiro. Perfeito. E a duração desse suporte, desse acompanhamento pós-operatório? Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, é um suporte muito intenso e muito próximo. Então, a gente se vê muito no consultório. A gente vai se ver na primeira semana, no mínimo de 2 a 3 vezes por semana, e a gente vai permanecer isso em torno de 60 dias com esse cuidado muito próximo. E depois a gente vai distanciando progressivamente esse cuidado. O apoio psicológico. O apoio, do apoio psicológico, o psicólogo vai definir quanto tempo será necessário esse acompanhamento, mas ele sempre, quando a gente precisa de um apoio psicológico, ele inicia antes da cirurgia, já se preparando para aquelas mudanças que ele vai ter, e segue após a cirurgia até a estabilização. E esse suporte interfere na expectativa, né? Com certeza. Porque você vai simular
Aí do computador simula as alterações, tal, a imagem, como é que vai ficar no pós, tal. Isso já é toda uma expectativa. E se essa expectativa não se materializa, o paciente pode se decepcionar, tal. Como é que vocês trabalham essa ansiedade, essa expectativa, essa esperança do paciente de ter uma vida melhor, um aspecto melhor, ser mais aceito até socialmente? Com certeza. Essa expectativa a gente trabalha para ele, primeiro mostrando depoimentos, e até na sala de espera do consultório ele já começa a conversar com outros pacientes que realizaram essa cirurgia, então ele já começa a entender um pouquinho como é que é o pós-operatório e como é que é as mudanças. A gente explica muito bem e deixa isso bem claro que o planejamento e a simulação desse planejamento, ela é muito fidedigna, mas ela não é 100%, porque tem outros fatores que envolvem, a gente sabe que na saúde, né, tem outros fatores... Coisa que independe do atuar do profissional. Né? Exatamente. Acontece independente da habilidade, da eficiência e da competência do profissional. Com certeza. Então, o computador, a inteligência artificial do computador já evoluiu demais, mas alguns movimentos, principalmente de tecido mole, ele não relata 100% do que vai acontecer. Do tecido ósseo ele é 100%, agora do tecido mole, que depende muito da tonicidade da pele, musculatura, isso não é 100%. Então a gente já explica para o paciente que vai ser um resultado muito próximo daquilo, mas que podem ter pequenas variações. É claro que tem paciente que fica exatamente igual e paciente que fica extremamente aproximado. Então existe uma variação dessa expectativa de resultado que esse paciente vai ter. E é importante essa conversa até para o paciente estar preparado, né? Com certeza. Bem, após a cirurgia ortognática, quais são os desafios mais comuns enfrentados durante a recuperação? Durante a recuperação, o desafio mais comum é a evolução alimentar. Se esse paciente fizesse uma cirurgia, a gente está trabalhando em osso da face, se ele fizesse uma cirurgia com ortopedia na perna, no braço, ele teria que engessar a perna, teria que engessar o braço. Não tem como a gente engessar a boca do paciente. Até lá no início, tentava-se como se fosse engessar, deixando a boca amarradinha, com a bocainha mais fechada. Hoje em dia não se faz mais isso para esse paciente ter uma recuperação mais rápida. Mas de toda forma, eu não consigo engessar a boca dele, então eu preciso de uma restrição alimentar. Então, nos primeiros de 10 a 15 dias, a alimentação é um pouco mais restrita e depois, em torno de 15 dias, a gente vai liberando progressiva essa alimentação para em torno de 30 a 45 dias ele já ter voltado 100%. Mas para que isso aconteça, precisa de diversos cuidados até chegar nesses 30 a 45 dias. Precisa de drenagem linfática, fisioterapia, acupuntura, aquele tratamento multidisciplinar que a gente já comentou aqui hoje. Valdo, me explica aqui como é que é a importância do dentista no tratamento da apneia e do bruxismo, né? A apneia é o ronco, né? Incomoda bastante, incomoda a companheira, o parceiro, né? Como é que vocês interferem no tratamento dessas duas questões, a apneia e bruxismo? Perfeito. A apneia é um problema muito grave nos pacientes, porque além do ronco, que atrapalha todo mundo que está ao redor, esse paciente... ele não... Até o vizinho, né? Até o vizinho. Esse paciente ele não dorme. Então ele acorda a noite inteira, normalmente ele faz um exame chamado polissonografia, e que ele desperta a noite inteira e ele acorda cansado. É aquele paciente que tem a olheira mais marcada, que está sempre cansado, está sempre sonolento e não desenvolve bem nas suas atividades diárias. Além disso, ele tem riscos de problemas cardiovasculares aumentados. É um paciente que tem risco de ter um AVC, de ter um infarto. Faz aquelas apneias demoradas, né? Exatamente. Grande parte dos pacientes eles acordam assustados várias vezes à noite, que é exatamente onde ele teve a apneia, onde ele parou a respiração, faltou o ar e ele acorda assustado e acaba acordando quem está ao redor dele, né? E na cirurgia ortognática a gente tem muita parceria, inclusive com os médicos, com os otorrinos, que nos encaminham muitos pacientes, exatamente para auxiliar eles nesse tratamento, porque muitos desses pacientes usam o CPAP, que é aquele respirador. Pois é, o CPAP, como é que é isso? É um respirador. O CPAP, ele disseminou, né? Se tornou muito popular. Qual a importância, a eficácia, se realmente recomendado? A importância do CPAP é porque ele consegue fazer com que esse paciente, o ar entre e ele consiga respirar, esse paciente que tem apneia. Ele auxilia muito, ele é muito bom. O problema é a adaptação dele, porque você precisa dormir com a máscara. Isso. E muitos pacientes não conseguem adaptar. Mas hoje diminuiu, né? Tem os equipamentos menores que fazem menos barulhos, que antigamente esse aparelho era muito barulhento. Só que o paciente às vezes tem dificuldade de adaptação nele. Então, por isso, grande parte dos pacientes optam pela cirurgia ortognática exatamente porque a recuperação na cirurgia ortognática melhorou demais. Então eles querem já ir para a cirurgia ortognática para evitar o uso do CPAP e ter uma tranquilidade de sono melhor. Perfeito. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas para encerrar, 2 minutinhos sobre bruxismo.
Perfeito. Então, o bruxismo é aquele ranger dos dentes que o paciente tem. Isso acontece normalmente à noite, ele acorda com essa musculatura toda dolorida. Normalmente, esse paciente tem um desgaste generalizado de grande parte dos dentes dele e muitas das vezes é por um fator de estresse. É um fator que está acontecendo ali naquele meio que ele está convivendo, que está sobrecarregando ele por inteiro e ele acaba, quando ele dorme, o organismo acaba trazendo esse ranger dos dentes. Normalmente o tratamento que a gente pode fazer, existe uma plaquinha que a gente usa, que esse paciente usa para dormir, para abrir um pouquinho esse espaço da mordida e preservar os dentes, para que não aconteça o desgaste dele. Ele pode fazer fisioterapia também nessa região, ele pode fazer o tratamento de botox nessa musculatura para relaxar essa musculatura e também precisa ser tratado o fator psicológico dele. Então, normalmente a gente caminha para o psicólogo para fazer uma avaliação e ajudar ele a lidar com aquele estresse que está causando isso tudo. Perfeito, chegamos ao final do nosso programa e para encerrar, disponibilize suas redes sociais para os nossos ouvintes e as pessoas que nos assistem. Minhas redes sociais o Instagram é @valdorneto, aguardo vocês lá e queria agradecer demais o convite para estar aqui hoje e poder falar um pouquinho da nossa odontologia e o quanto essa odontologia evoluiu. Muito obrigado. Este foi mais um episódio do programa Meu Doutor. Estamos aqui todos os domingos a partir das 10h30 da manhã, trazendo para você informações importantes de prevenção e saúde. O nosso canal do YouTube é Meu Doutor BSB e lá você pode assistir outros episódios do nosso programa. Caso queira entrar em contato conosco, visite nosso perfil no Instagram e envie uma mensagem. Você pode também enviar alguma dúvida sobre saúde ou sugestão de tema para o nosso próximo programa em @meudoutorbsb. Obrigado pela sua audiência. Esperamos você no próximo domingo.